aplicar. Pelo menos essa é a missão que eu estou hoje aqui, Edson, trazer coisas bem práticas para o pessoal conseguir aplicar. É exatamente isso, essa que é a grande ideia. E não é à toa que esse conteúdo, quando a gente vem apresentando, né, por onde a gente está passando, o pessoal vem até nós e elogia bastante, vem conversar, porque tudo aquilo que a gente fala é algo que o provedor vive na prática, certo? Então, a gente vai dar início, tá, à apresentação. Já passamos aqui 3 minutinhos, é suficiente para o pessoal, e o pessoal vai entrando, também vai ficar gravado, tá certo? Então, todos os que estão aqui, a gente já pode começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O som tá tudo certo aqui para vocês? Tá tranquilo. Show de perfeito bola. o som. Show de bola. Então, vocês podem ir comentando aqui, tá? Vocês vão comentando aqui no chat, por favor, qual que é o provedor de vocês, só pra gente ir sabendo, porque como são provedores de várias cidades, várias regiões diferentes, aí tem também aqueles que a gente fez contato, por exemplo, o Whindersson eu conheço porque o Whindersson fala comigo bastante no WhatsApp, então eu consigo saber o Whindersson, né, da Real Data, mas aí vocês vão falando aí qual que é o nome do provedor de vocês, só pra gente, o provedor, a cidade de vocês, pra gente se interagindo aqui mais, conhecer quem tá aqui também, né, tá bom? Então, ó, a Rede Connect ia implantar hoje, não era, Diogo? Deu certo? Ia ser com o Luciano hoje. Isso, na verdade, a gente conseguiu. Faltam alguns dados para me passar para o Rafael. A gente tá nessa linha ainda aí. Ah, beleza, show de bola. Massa. Ah, bacana, o Arley da Speed Travel. A Speed Travel, a gente vai falar da Speed Travel. Lá no finalzinho, nós vamos falar da Speed Travel. Então, bacana saber que tem uma pessoa aqui da Speed Travel aqui nos acompanhando. Beleza, vamos lá então. Vamos falar sobre da venda à retenção de clientes, né? Quando a gente fala da venda à retenção de clientes, no final a gente está falando de toda a etapa da jornada, que ela é fundamental e importante no sucesso do cliente, tá? Então, primeiro, né? Então, apresentar aqui Alec agora de forma mais formal. Então, Alec, ele é engenheiro, ele é fundador e o CEO da Zap SP. Ele tem mais de 10 anos de vivência dentro de provedor de internet, e ele também é empreendedor serial, fundou outras startups, né? E entre elas, uma dessas startups foi a Volco, que foi vendida em 2019. E ele também foi desenvolvedor de software e foi, inclusive, no desenvolvimento de software que ele desenvolveu a Zap SP dentro do provedor de internet. E eu me chamo o Edson, é assim que pronuncia mesmo, tá? É o Edson, porque algumas pessoas me chamam de Vedson, outras me chamam de todos os nomes possíveis que vocês imaginarem, mas é o Edson que pronuncia. Eu sou engenheiro também, diretor de operações e de crescimento aqui na Zap SP. Eu já fui consultor também do Sebrae Tech, já atuei com mais de 5 anos, né, de experiência em consultoria e design de serviços, produtos, né, de software para startups e sucesso do cliente e processos. E hoje a gente, né, no caso eu atendo, né, mais de 300 provedores da Zap SP, mais de 300 provedores em todo o Brasil com a Zap SP. Então, sem mais muita conversa não é isso não, a gente quer realmente ir para a prática aqui. Antes da gente começar, é interessante entender três coisas que são fundamentais quando se trata de crescimento. Para um provedor crescer, primeiramente, o provedor de internet ele é uma empresa de recorrência. Então, para ela crescer, ela precisa atuar nesses 3 pilares, tá? E isso que eu estou falando, não sou eu quem estou dizendo também. Claro, existem bases para se dizer isso. Uma delas é o livro Customer Success, que ele diz o seguinte: para uma empresa de recorrência crescer, ela precisa trazer novos clientes, ela precisa aumentar o ticket médio e ela precisa reter. Basicamente isso. É a fórmula. O que precisa ser feito para um provedor de internet crescer é trazer novos, aumentar o ticket médio e reter quem está entrando. Beleza? Show. Só que dentro dessas 3 alavancas para o crescimento do provedor de internet, existe uma coisa que, basicamente, dentro do mercado, é o que mais acontece, é a eterna briga de preço. Então, o que acontece hoje em dia é que muitos provedores, eles estão, como cada dia mais acaba surgindo novos provedores, o provedor ele tem que ficar aumentando banda, diminuindo preço, aumentando banda, diminuindo preço. Não estou dizendo que todos fazem isso,
Mas o que o mercado está fazendo é isso. Principalmente as grandes operadoras, que é o que o provedor de internet precisa tomar cuidado. Então, nessa briga de preços que fica acontecendo, o provedor ele fica pensando, tá, como é que eu me diferencio, já que a tecnologia é a mesma? A tecnologia hoje é a mesma que uma grande operadora usa, é que o pequeno usa, mas a grande operadora ela tem um caixa para poder queimar ali no preço. Enquanto o pequeno, ele fica refém dessa situação. Então, é por isso que a gente está falando desse tema. É da briga, uma das coisas é a briga que acontece entre os provedores de internet para poder pegar o cliente do outro provedor. Porque, veja bem, quase 90% dos lares hoje no Brasil, eles já possuem internet. Então, quase todas as residências já possuem internet. Muitas residências possuem internet. Então, toda residência já tem um provedor de internet que praticamente está atendendo toda a população daquela região. Eu sou do interior daqui do Rio Grande do Norte, né? A Zap SP está aqui em Natal. E, assim, eu vou lá no interior, às vezes a casa não tem nada praticamente, assim, mas está lá o pessoal usando celular e está usando a internet. Então, quase todas as residências possuem internet e o fato disso acontecer quer dizer que para o teu provedor crescer, ele vai precisar pegar um outro cliente do concorrente. E o teu concorrente vai fazer a mesma coisa com você. Então, nesse momento em que vocês estão aqui, por exemplo, nessa live agora mesmo, assistindo, um cliente teu pode estar vendo um tráfego pago de um concorrente teu. Pode estar analisando um panfleto de um concorrente teu. Então, é basicamente isso que está acontecendo a todo momento. E um outro ponto é que existe uma dificuldade também em manter os novos clientes na base por pelo menos 3 anos. Isso era mais comum antigamente, inclusive os clientes que entraram primeiro no provedor de internet, eles ficam agora há mais tempo. Eles tendem a ficar há mais tempo, porque eles têm características diferentes. Mas os clientes atuais, eles são diferentes. Eles são diferentes. E aí o que quer dizer o seguinte, quando a gente estava falando naquele tópico anterior da guerra de preço, existe um ponto que é muito crucial para o provedor de internet, que é, se ele diminui o preço para tentar capturar aquele cliente pelo preço, ele tem que entender que aquele cliente vai precisar passar muito tempo para poder conseguir se pagar. Então aqui envolve muitos custos, como por exemplo, um custo de equipamentos, como o conector, ONU, enfim, como o custo do próprio funcionário que vai fazer a ativação, o custo do combustível, enfim, depreciação. Existem muitos custos que estão envolvidos que hoje dá em torno de R$1.000, por exemplo, para ativar um cliente. Certo? Se custa em torno de R$1.000 para ativar um cliente, eu preciso que esse cliente fique pelo menos 3 anos. Porque se esse cliente ele sair com menos de 3 anos, esse cliente não está deixando nada praticamente. Para uma empresa de recorrência, lembra que eu falei a definição lá atrás? Um provedor de internet é uma empresa de recorrência. O cliente compra todos os meses do provedor de internet. Não é como essa garrafa que eu comprei aqui, por exemplo, ou esse mouse, que eu comprei uma vez e acabou. Não é assim um provedor de internet. O cliente compra todos os meses. Então, para ele se pagar, é preciso que ele fique pelo menos 3 anos. Quando a gente tira todos os impostos, enfim, e tem que ficar algum lucro, ele precisa ficar pelo menos 3 anos. Empresa de recorrência é assim, para ser saudável, tá? Então, esse é outro ponto. Uma outra coisa é que o que acontece muito também é que nesse desespero de, tá, eu vou precisar investir em tráfego pago, vou precisar investir em porta a porta, vou fazer panfletagem, outdoor, carro de som, influenciador, patrocínio em clube de futebol, patrocínio, não sei se eu tô em parcerias. Você vai juntando vários tipos, rede social, enfim, vai juntando vários canais, junta vários canais ao mesmo tempo, e aí o provedor fica sem saber onde investir em um determinado canal. Inclusive aqui, eu acho até interessante, porque existe uma ferramenta que a gente usou na Zap SP, a gente usa inclusive, mas ela foi muito útil mais no comecinho lá da Zap SP, quando a gente foi fazer o investimento
em qual canal que a gente precisava para dedicar mais tempo para gerar mais leads, né? E para aparecer mais. Então, essa ferramenta aqui, ela se chama Bullseye, ela tá nesse livro aqui, certo? Ela se chama Bullseye, assim. E ela tá presente nesse livro, Tração, tá? Ela fala sobre os 19 canais que uma startup pode atingir para aumentar exponencial a base de clientes, de forma exponencial. Então, aqui é uma forma de você testar alguns canais. Por exemplo, o provedor de internet vai lá e faz assim, ele faz uma campanha de tráfego, mas ele também faz uma parceria com um comércio local. Eu sei que é difícil medir o resultado através de comércio, ou um influenciador, é meio difícil. Mas com a Zap SP não é. Então, por exemplo, para quem é cliente da Zap SP, é tranquilo, porque um influenciador, um comércio que você pode fazer, um colaborador tem um funcionário teu, pode ter o link e ele fazer indicações através desse link. Então é muito tranquilo fazer essa medição. Por que é importante você medir qual o resultado que cada canal está dando? Porque você tendo isso em mãos, você pode investir mais naquele canal. E é isso que o Bullseye vai mostrar, tá? Então, outro ponto é esse. O provedor de internet, ele para conseguir pegar um cliente do outro provedor, ele investe em vários canais, mas muitas vezes não está conseguindo mensurar corretamente esses canais. E um outro ponto, isso aqui é até a fonte da IX, né? Ele fala o seguinte, né? Que na última década vem aumentando cada vez mais o consumo, né? O tráfego de dados. E aí, quando a gente para ver, as pessoas, por que isso está acontecendo? As pessoas estão muito mais conectadas também hoje. Tem muitos mais dispositivos, pessoas muito mais conectadas. Isso se deu, claro, não foi só devido à pandemia, isso já vinha acontecendo esse movimento, mas isso quer dizer que as pessoas estão muito mais exigentes do que antes. Vou dar até um exemplo aqui, a gente está aqui no coworking, eu estou no coworking agora, nós todos aqui, e há 2 semanas atrás, a internet desse coworking estava horrível. Na verdade, para ela ficar ruim, ela tem que trabalhar muito. Tão ruim. Tava todo mundo aqui desesperado porque não estava conseguindo trabalhar, ninguém estava conseguindo vender direito. Mas não era uma coisa por muito tempo. Ela ficava ruim por, 3 minutos, aí voltava, aí ficava nessa. Então, mas isso atrapalhava muito a experiência dos nossos clientes. Eu acredito que algum de vocês fizeram demo durante esse período, passaram por algumas demos meio que travando. Foi por conta da internet. E aí, o que acontece? Muita gente estava aqui insatisfeito com isso. A gente já estava ameaçando cancelar. A gente já estava, tipo assim, falando com o dono do coworking aqui. Cara, vamos sair, tipo, faz alguma coisa. Se tu não fizer alguma coisa, a gente vai sair daqui. Então, para você ver, tipo, 3 minutos, 5 minutinhos ali, não estava funcionando direito, ou às vezes menos que isso, não funcionava direito. Nós já estávamos ameaçando o dono do coworking para ele fazer uma mudança. Até que ele puxou o cabo em tudo quanto é canto aqui, deu de presente um monte de adaptador, e a gente agora tá tranquilo. Mas 3 minutos foi o tempo suficiente para a gente ameaçar o coworking de sair daqui. E olha que tudo aqui é muito bom, a gente fala muito bem, a gente recomendava, só que eu estava tão estressado, fazia vários tempos que eu já não estava aguentando mais. E outro dia, na mesma semana, eu fiquei doente, estava gripado, fui numa clínica. E aí cheguei lá 9 da manhã, fiquei até 11h30, saí de lá, fui atendido e tudo, mas olha o tempo que eu passei. E foi tranquilo. Foi tranquilo eu esperar 3 horas numa fila de uma clínica. Mas não foi tranquilo ficar 5 minutos sem internet. Então, assim, a gente conseguir entender isso é fundamental para conseguir trabalhar a reversão de uma possível insatisfação, trabalhar de forma que as pessoas elas entendam de por que elas estão agindo daquela forma, certo? E aí, uma das coisas que é importante entender é que cada vez mais os clientes acreditam em outros clientes e cada vez menos em vendedores. Todo aquele investimento de marketing que é feito, como eu falei lá atrás, em todos aqueles canais que o provedor costuma investir, se não for trabalhado em paralelo com a boa reputação que o provedor constrói, não vai adiantar. Não vai adiantar fazer investimentos em marketing, investimento em vendedor ali. Por quê? Porque todo aquele investimento vai ser derrubado pelo boca a boca do teu cliente, pelo que o teu cliente fala do teu provedor.
pelo que as pessoas que consomem o teu serviço, o teu produto, falam da tua empresa. Então, esse é um grande ponto. E aí, para entrar no conteúdo agora, realmente eu deixei de forma mais explícita para a gente trabalhar em como que vocês vão fazer para minimizar esses efeitos que foi falado aqui. Então, um deles é o conceito de ponto de contato. O conceito de ponto de contato. Então, o que é o ponto de contato? É todo ponto, quem estiver aí anotando, quem tiver bloquinho de nota, pode escrever, porque isso é importante entender para o que a gente vai falar daqui a pouco. Ponto de contato é qualquer ponto qualquer contato que o teu cliente vai ter com a tua marca, seja no âmbito digital, seja físico, seja um contato humano. Então, é toda interação, todo ponto de contato que ele está tendo ali, toda interação que aquele cliente tem com a tua marca, certo? E aí, existem pontos de contatos que eles são muito críticos para um provedor de internet. Por exemplo, quando um técnico ele faz uma visita para fazer uma instalação na casa do cliente de vocês, é fundamental que esse técnico ele não vá para lá só para fazer a ativação do cliente, só para chegar lá e instalar de qualquer jeito. Não, aquele momento é um momento de educar também o cliente sobre as coisas que aquele cliente precisa fazer para usufruir melhor do produto. Inclusive, não adianta o técnico chegar lá e só porque tem um local que é mais fácil de instalar, ele chega lá e coloca. Não, ele precisa, na verdade, se antecipar, precisa tratar o cliente também de forma cortês e também, né, explicar para o cliente o que ele pode fazer, por exemplo, quando tiver algum problema. Então, a visita do técnico é um ponto fundamental, porque o técnico, o teu provedor de internet, o técnico é o único que entra dentro da casa do cliente. Então, a gente conseguir trabalhar isso vai fazer com que o teu cliente ele tenha uma experiência melhor, que eu vou falar já do que é experiência. Ou, por exemplo, visita do técnico quando ele presta um suporte também. Ou quando o cliente solicita um atendimento no chat ou no telefone. Esses pontos de contato aqui são pontos de contato críticos que vão interferir na experiência do cliente, tá? E vamos lá. O próximo ponto aqui é o seguinte. Entendido agora o que é um ponto de contato, agora a gente vai falar sobre a expectativa, certo? Expectativa. Como é que se cria uma expectativa no cliente? Quando você, por exemplo, o teu concorrente, ele ofertou para o teu cliente um determinado preço, ou quando o teu cliente ele passou por uma experiência de consumo anterior, por exemplo, vamos supor aqui, o Whindersson tem um concorrente lá, em BH, que ele faz a ativação ali em mais de 24 horas. É o padrão desse concorrente de Whindersson, do Whindersson que está aqui junto, né? Ele faz a ativação em mais de 24 horas. Esse é o padrão desse concorrente. E aí esse cliente, ele saiu do concorrente de Whindersson e veio para a Real Data. E aí, vamos supor aqui, por padrão, que a Real Data faz uma ativação em menos de 24 horas. Aquele cliente, por ter uma experiência de consumo anterior mais de 24 horas, ele vai chegar na Real Data, que vamos supor que a ativação acontece em 14 horas, em 16 horas, por exemplo. Aquele cliente vai ficar com uma satisfação melhor, porque a expectativa que ele tinha foi muito melhor do que a percepção, foi muito inferior, na verdade, à percepção que ele teve naquele momento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Whindersson. A expectativa que aquele cliente tinha era mais de 24 horas, certo? Aí a percepção que aquele cliente teve com o atendimento da Real Data foi em menos de 24 horas. Então, a satisfação dele foi positiva. Por quê? Porque a percepção foi maior do que a expectativa que ele criou. O Whindersson causou uma experiência maior. Então, isso que é experiência. A experiência nada mais é do que essa fórmula. Então, o que a gente está querendo dizer aqui com a experiência? Que cada ponto de contato que existe dentro do provedor de internet, que é aquele que foram mencionados lá atrás,
você pode fazer essa fórmula aqui. Trabalhar uma percepção melhor do que a expectativa que aquele cliente tem. Porque, no final das contas, a experiência é isso aqui. É a soma de todas as satisfações positivas em todos aqueles pontos de contato que o cliente tem com a marca de vocês. A experiência do cliente é isso, no final das contas. É a soma de todas essas satisfações positivas em cada um daqueles pontos que eu falei lá atrás. Pessoal, tá ficando claro aí para vocês? Tá tudo certo? Fala, Whindersson. Aproveitando esse gancho seu aí, eu estou adotando agora uma abordagem do cliente, dentre as perguntas que a gente faz para ficar mais objetivo, né? O porquê que ele está saindo do provedor atual. E quando eu faço isso, eu já começo a tratar, mesmo que o meu prazo de entrega seja 24 horas, se ele teve uma insatisfação no atendimento, por exemplo, de uma solicitação de um reparo, eu já consigo mensurar que eu posso tratar daquele número para menor. E não usar como padrão, mas o atendimento é 8, pela Anatel é 10 dias. Se você fala isso com o cliente sai correndo. Sim. Então, a gente procura saber primeiro o motivo que ele está mudando, e com isso a gente consegue já ter um gancho do cliente, sem ele perceber que eu vou dar uma resposta baseada naquela informação dele. Muito bom. Pois é, isso por exemplo, você fazendo dessa forma, você já prepara o cliente, né? Pois é, a experiência do cliente é exatamente sobre isso. Sobre o Zyfer. Como é que pronuncia? Zyfer Lord? Como é? Ô, Edson, é Thiago. Opa, fala, o Thiago. e-mail aí, o da empresa tá... beleza. Fora, e aí eu tive que entrar com outra... Rapaz, isso aí tem um nome difícil, viu? Só um complemento aí em relação à satisfação, Edson. Algo interessante em relação a isso é fazer o cliente fazer parte do processo. Nos atendimentos de suporte, por exemplo, uma das coisas que geram insatisfação nos clientes é justamente aquela coisa de ficar sem saber o que foi feito. O técnico chega lá, faz o serviço, deixa funcionando e volta para a empresa. Ou seja, deixar o cliente ciente do que foi feito e fazer com que ele se torne parte desse processo, além de envolver o cliente no atendimento, faz com que agregue satisfação, porque ele vai estar entendendo o que foi feito, né? E vai ficar mais ciente de tudo que está acontecendo. Porque, geralmente, como os atendimentos só são feitos por fazer, resolver, fui embora, o cliente fica naquela. E o que foi feito? Que eu não sei. Sim. Pois é aquilo que eu disse, né? Tipo, o técnico, ele não fez o processo de educação do cliente. Envolver o cliente nesse processo é isso, é educar o cliente junto do processo, né? Trazer ele para perto também. Não é só fazer o serviço sem ao menos explicar para o cliente. Alec, tu quer comentar algo? Sim, pegando um pouquinho da fala dele, é bem legal, porque assim, tem um conceito bem interessante que a gente chama de over-deliver, né? O que é over-deliver? É entregar mais do que é esperado. Delivery é a entrega, né? Over, você está entregando mais do que se espera, é um excesso de entrega. Então, quando a gente volta ali para a fórmula que o Edson apresentou, do que é, né, o que é a satisfação, que é a percepção menos a expectativa, hoje a gente tem clientes de provedor de internet que ainda se lembram das experiências passadas. Há um tempo atrás, na época do rádio e tudo mais, provedores de internet estavam no oceano azul, ou seja, era abrir um POP e vender internet. Estava todo mundo querendo internet, tinha poucos provedores de internet. Hoje vocês estão em um oceano mais vermelho, que a gente chama, né? Aquele conceito do livro. Então, assim, no oceano mais vermelho, você tem essa competição mais agressiva. Só que o cliente de vocês, ele ainda se lembra das experiências ruins de uns anos atrás, de poucos anos atrás. Ele se lembra que o provedor não cuidava dele, ele se lembra que o técnico entrava lá e não fazia muita coisa, não fazia muita questão, como ele mesmo mencionou. O técnico entra, faz as coisas e sai. O técnico vai lá, troca um conector e sai. Contratou, tchau, não quero mais saber de você. Então, assim,
é muito fácil ainda hoje fazer esse over-delivery, essa experiência que o cara fala, caramba, como eu fui bem tratado. Por quê? Porque a maioria dos provedores ainda não se preocupam com isso, não fazem isso. Então, assim, ainda é fácil surpreender o cliente de provedor de internet. Não é difícil surpreender um cliente de provedor de internet. Por quê? Porque num passado muito recente, todos os clientes eram, de certa forma, um pouco maltratados. Então, vocês ainda estão pegando ainda o cliente que se lembra de como é que era ruim o serviço de internet. Não é à toa que o NPS de provedor de internet no mundo, no Brasil e no mundo, é o pior NPS de qualquer setor da indústria. Você pegar plano de saúde, se você pegar indústria, se você pegar cartão de crédito, telefonia, provedor de internet tem o pior NPS do mundo. Então, assim, os clientes estão machucados. Então, é fácil realmente, com poucas coisas ali, como ele mesmo tinha falado, né? O técnico dá um feedback, falar o que é que foi feito. Essas pequenas mudanças ali no que é feito, nesses pontos de contato, já são suficientes para fazer um over-delivery. Não precisa fazer muita coisa. Uma das coisas... Só pontuando isso, né, que nesse passado recente, se vocês pararem para ver, os provedores realmente zero preocupação quanto a isso, porque era abrir POP e vender internet. Hoje já não é mais assim. Sim. Um dos pontos de contato que nem tá ali, mas que a gente sempre fala bastante quando o provedor faz, ele gera uma experiência muito legal, é quando tem campanha de mensagem de aniversário, por exemplo. Quando você configura uma simples mensagem de aniversário. Então, tem um provedor nosso, né? Por exemplo, a gente mostra esse exemplo porque é muito legal. A Mais Fibra, um provedor lá do sul do Brasil, tá em Santa Catarina, eles fizeram um videozinho de aniversário muito bacana, muito bacana, bem personalizado, uma coisa bem legal, juntou todo o time. E aí, quando o cliente recebe aquela mensagem de aniversário, ele vai no provedor, ele agradece, ele posta, ele fala bem, ele fala tanta coisa. Quando o provedor é pequenininho também, ali que tá lá no interior, que o cliente conhece o dono, ele fala... Tem até uma história engraçada de Gladson, não sei se Gladson tá aqui, ele contando da mensagem de aniversário, que ele colocou uma campanha de aniversário, era um áudio, não, um vídeo, e aí o cliente, quando encontrou ele, foi falar, agradecendo por ele ter, olha aí, o Gladson tá presente, agradecendo por ter dado feliz aniversário, até perguntou se ele mandava aquilo para todos os clientes. Eu achei bem engraçado. Mas é isso. Qual é o cliente que espera no dia do seu aniversário? O primeiro feliz aniversário seria um provedor da internet. Me diga, quem é o cliente que vai pensar nisso? Certo? Mas aí, quando o provedor ele faz isso, nesse ponto de contato, ele faz uma entrega acima daquilo, a percepção foi maior do que a expectativa que ele tinha. A expectativa é ele não receber nada, aí o provedor foi e mandou aquilo. Causou uma experiência positiva. Só para completar, Edson. Pode falar, Thiago. A equação hoje em dia da expectativa do cliente é diferente. Antes a gente calculava isso da satisfação do cliente, né, da expectativa do cliente em relação ao serviço contratado e à qualidade desse serviço. Desculpa a voz, porque eu estou um pouco rouco. Tudo bem. Mas hoje em dia é imprescindível acrescentar nessa equação a satisfação do cliente, porque o cliente, quando ele paga hoje pelo serviço, ele não quer só ter o serviço, não quer ter só a qualidade nesse serviço. Ele gera uma expectativa de experiência de qualidade também, porque ele já é calejado, já veio de outros lugares que não teve um atendimento muito bom. Então, isso faz parte dessa equação também. Sim, aqui, ó. Experiência de consumo anterior. A experiência de consumo anterior, quando ela é muito negativa, então ele já vem com a régua baixa. Aí já entra naquilo que a Alec disse. Então não é muito difícil fazer em um determinado ponto de contato. Pega o ponto de contato crítico, aquela listinha que eu passei no slide anterior, e vai fazendo essa equação, que aí cabe naquele ponto que a Alec disse. Não está muito difícil para mudar, e cabe nesse ponto do que o Thiago acabou de dizer agora. A experiência de consumo anterior conta muito nessa equação. Show? E aí a gente vai entrar num conceito que é da jornada, né? O que é a jornada, no final das contas? É a jornada do cliente. É o caminho que um potencial cliente percorre até decidir adquirir um produto ou um serviço. É basicamente isso. Então, todo aquele caminho que ele vai até adquirir um produto,
ou serviço de vocês é o que a gente chama de jornada. E aí essa jornada aqui vocês estão bem conhecidos, né? Eu acredito que vocês já conhecem, que é a jornada, né, da conversão até o funil de vendas, que chama. E aí a gente deixou algumas perguntas-chave aqui para vocês, para que vocês possam analisar em cada ponto de contato, ou cada momento dessa etapa da jornada, como é que os clientes enxergam vocês. Então, por exemplo, no processo de descoberta do provedor de vocês, como é que está, por exemplo, a rede social hoje de vocês? Está parada, está movimentada? É uma coisa que vem mais, por exemplo, está cheio de banco de imagem, ou aquela coisa onde o próprio dono do provedor aparece, vez ou outra? É aquela rede social que só está postando feliz dia de alguma coisa? Ou tem algo que, para o cliente, ele acha mais interessante, ele acha mais interativo, de jeito que as pessoas estão mais próximas hoje, buscando cada vez mais conteúdos interativos, como é? Então, como é que está organizado o site? Como é que está organizado o site de vocês? Ele vai buscar, pessoal, ele vai buscar saber como é que está o provedor de vocês, o site. Ele vai pesquisar em rede social. Ele vai ver, por exemplo, como é que está o Google de vocês também, tá? No processo de consideração aqui, a próxima etapa, ele vê como é que está posicionado o teu preço, o preço do teu produto. Tem provedor que, tipo, só pega aqui como fosse a cartela, tá aqui, tem esses planos, mas como que o teu vendedor está vendendo esse produto? No momento da consideração. É só o cliente diz assim, não, estou precisando de internet, ele chega e diz, tá aqui, tem esse plano aqui de 200 MB, tem esse de 300, 400, e o cliente que escolhe? Ou é o vendedor quem vai e diz assim, cara, tu tá usando, qual que é a grande questão para usar a internet? Por que você está sendo outro provedor? Você está querendo usar você está querendo consumir a internet para usar em quê? Em que momento? Como que está sendo essa venda? É o cliente que está comprando ou é o vendedor que está vendendo? Então, no momento da consideração, isso é extremamente importante, né? Como é que estão as suas avaliações no Google, né? Porque não adianta a gente se posicionar, o provedor se posicionar como o melhor da região. Ah, eu sou o melhor da região, sou o melhor da região, tem aquilo... Tá, é o melhor da região, mas quando a gente vai no Google, não é o melhor da região, porque o melhor da região é outro provedor, tá com um Google muito maior. Porque no final das contas é o número que vai dizer, certo? É um número que também diz, tá? Porque ele não vai saber como é que tá a tua satisfação interna. Então, como é que tá a percepção da empresa pelos clientes? O boca a boca. Tem como medir isso? Tem como medir. É o NPS, ela que vai explicar, tá? Mas como é que tá a percepção do cliente? O boca a boca, por trás. Enquanto vocês não estão presentes, o que eles estão dizendo? Então, outra coisa, a conversão. Né? Quando ele vai lá na loja de vocês, como que é o atendimento? É rápido, não é? Então, isso aqui é o funil normal de venda, até o processo de venda. Aí a gente deixou algumas perguntinhas para vocês refletirem. Aí agora eu vou deixar com o Alec, para ele explicar um novo formato para vocês. Vai lá, Alec. Tá mudo. Opa, desculpa. Vamos lá, gente. Assim, como o Edson disse, né, o funil aí que tá todo mundo habituado, eu acredito que todo mundo já ouviu falar em funil de vendas. Todo mundo sabe basicamente o conceito de um funil de vendas, né? Você tem ali na boca do funil um monte de gente que está descobrindo, ali no meio do funil quem está considerando a oferta, como o Edson bem disse. No final do funil, aquelas pessoas que já estão ali querendo assinar o contrato, que já estão vendo qual é o plano, e aí fora do funil, quando aquele lead ele virou cliente. Só que qual é o barato aqui? A maioria dos provedores, e isso inclui também outras empresas, coloca o relacionamento do cliente como finalizado nesse momento. O cara saiu do funil de vendas, pronto, acabou. É isso que a gente tinha para conversar, vai para a sua casa usar a internet, que eu vou ficar aqui cuidando da infra, e se você precisar de suporte, você me liga, que aí a gente resolve o seu problema. Esse é o modelo dos provedores que estão atrasados. É o cara que enxerga funil de venda, que olha para o CRM e vê só o funil de vendas. Tanto é que ele vai lá no CRM dele, quando você vê a configuração do CRM dele, o CRM dele morre em venda. Pronto. Só que o que a gente quer dizer com isso? Existe um funil depois do funil de vendas, que é daí que vem o nome, né? Funil, gravata, borboleta. Realmente parece uma borboletinha. Vocês vão ver aqui que tem um funil para cá e um funil para cá. Por quê?
Porque esse cliente que entra é um cliente que tem um potencial, e o que é esse potencial? Pô, no final ele pode estar trazendo um amigo dele. Para pensar o seguinte, se todo cliente de vocês indicasse um amigo, o que aconteceria com o provedor de vocês? Para pensar nessa situação. Eu tenho 5 mil clientes, eu tenho 10 mil clientes. Esse cliente, se ele falar bem de mim, se ele falar bem para um amigo, se ele quiser indicar alguém, o que acontece com minha base de clientes? Então, assim, a gente tem que olhar essa vida do cliente pós-funil tradicional como esse funil de gravata borboleta, onde eu estou preocupado com esse cliente ficar o máximo de tempo possível, que é o que a gente chama de LTV. O que é o LTV? Pô, eu quero que esse cara que entrou aqui agora, que me custou R$1.000, uma instalação hoje vai custar em torno disso, dependendo do roteador, da ONU que você vai instalar, o horário do técnico, combustível, etc e tal. Então, você tem um ticket médio de R$80, R$90. Uma instalação que é no mínimo R$800, R$900. Esse cara vai demorar no mínimo 12 meses para pagar a instalação dele. Então, olha só como é que a retenção é importante. A gente, assim, é muito fácil ver provedor onde o cliente passa um ano, termina o contrato, ele tenta o próximo provedor, e aí ele fica pulando de galho em galho. Ele é um pula-pula. Ele segue um contrato aqui, vai para o outro, vai para outro, e às vezes ele nem devolve o equipamento, então dá prejuízo. E aí, pode passar, Edson. Aí vai ter muita gente que vai falar o seguinte, mas o que vale é o lucro, o que está valendo aqui é lucro, e no primeiro momento até parece que é ok essa afirmação. Não, eu estou conseguindo ter lucro, no final estou conseguindo colocar dinheiro dentro do caixa, no final está sobrando dinheiro aqui, e a gente está conseguindo crescer, a gente está conseguindo expandir. Pode passar, Edson. E aí, assim, para essas pessoas que pensam dessa maneira, que o que importa é lucro, eu queria deixar uma proposta e eu estou disposto a cumprir essa proposta. Eu quero pagar R$100 por mês aqui, eu ia colocar o ticket médio de vocês, mas eu vou pensar aqui que realmente o ticket médio de vocês, da galera, tá bem, tá R$100, ok. E eu quero pagar R$100 por mês para ter o direito de vocês deixarem eu falar mal do provedor de vocês, me passando por um cliente de vocês, onde eu quiser e o quanto eu quiser. E aí, quem estiver disposto em aceitar minha oferta, vocês nem vão precisar instalar nada lá em casa. Vocês não vão precisar gastar com ONU, com roteador, vocês não vão precisar dar suporte. Eu vou pagar R$100 para poder acabar com vocês na internet. Falar no Google, falar no Instagram, falar no Facebook. E aí, dito isso, não sei se tem alguém que quer aceitar essa proposta. Eu não, como provedor, jamais ia querer aceitar essa proposta. Essa proposta aí é irresistível, viu, Alex? É irresistível, assim. É irresistível. Eu falo como o CEO da ZapSP. Eu não queria essa proposta aqui. Se alguém falar assim, não, eu quero pagar minha assinatura do ZapSP, mas não quero usar o ZapSP, não. Eu só quero falar mal de vocês. Não, pelo amor de Deus, deixa seu dinheiro guardado aí, vai, bota ele numa poupança, num CDI, qualquer coisa, mas não traga esse dinheiro para cá, não. E aí, percebe o seguinte, será que o lucro é realmente o mais importante? Será que, no final das contas, ele é sustentável? Pode passar, Edson, por favor. E aí que vem um conceito que, assim, muita gente nunca escutou. E é porque isso é meio óbvio porque vocês nunca escutaram. A maioria de vocês tem uma consultoria que vai dentro do provedor e aí fala para vocês o seguinte, vamos montar uma DRE, vamos ter os balanços aqui tudo bonitinho, vamos ter todos os indicadores, vamos profissionalizar isso aqui. Tem muita gente que tem a ambição de vender o provedor, e aí para vender o provedor é bom que tenha tudo isso muito bem documentado, toda essa governança e tudo mais. Só que aí, lembra do caso anterior, onde a gente viu que nem todo dinheiro é bom? Tem dinheiro que não é bom. Só que eu duvido que exista uma DRE que venha discriminado lá a seguinte frase, lucros ruins. Não, lucro é lucro e para todo mundo lucro é muito bom. Não vai ter lá na sua DRE o lucro ruim. Tem aqui R$300 de lucro ruim, R$1.000 de lucro ruim. Mas esse lucro ruim, como a gente viu no slide anterior, na proposta irrecusável que eu fiz para vocês, ele é extremamente danoso. Tem muito passivo que vem na DRE de vocês lá, que parece que é muita coisa, mas se comparado ao lucro ruim que o provedor de vocês tem,
que são aqueles clientes que acabam com vocês, que estão pagando R$80, mas estão falando mal de vocês. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre esse tipo de cliente, que é o cliente que dá lucro ruim. Tem muitos desses clientes que são muito mais danosos do que os passivos que vêm lá na DRE de vocês, que vocês sentam ali com a contabilidade para falar, para fazer o planejamento e tudo mais. Pode passar, Alex. E aí que a gente... Tá certo? E aí que a gente entra no que a gente chama de miopia do provedor, porque lucros são lucros, e aí quando a gente senta para fazer o planejamento do futuro do provedor, a gente fala, pô, a gente está crescendo, pô, tem dinheiro aqui, vamos expandir, vamos abrir uma caixa ali, um POP ali, vamos para outra cidade, porque tá só olhando aquele lucro daquele momento. E às vezes você só jogou água num balde furado. Naquele primeiro momento, pô, tem muita água no balde. E aí, ok. Volta mais um aí, Edson, por favor. E aí o que a gente chama de miopia do provedor. Realmente você olhar para a sua DRE e achar que tem que acelerar. Mas, na verdade, tem muito lucro ruim ali que lá na frente ele vai se mostrar como lucro ruim. Agora pode passar. E aí eu não sei se vocês sabem porque nas Olimpíadas o pessoal morde a medalha, ou no desenho do Pica-Pau ele mordia ali a moedinha, né? A gente chama de ouro de touro. O ouro de verdade, quando você morde, ele é maleável, né? Ele deixa a marca do dente. Então, quando a galera mordia a moeda, mordia a pepita de ouro, se ela não amassasse, quer dizer que não era ouro. E aí esse lucro que a gente olha na DRE e fala, pô, lucro é lucro, ele é o lucro que é o ouro de touro. Você tá achando que tá ficando rico, mas você não tá ficando rico, porque esse lucro, ele tá sendo às custas de clientes que se sentem enganados, que se sentem maltratados, que se sentem ignorados, o cara tá decepcionado e esse cara tá te pagando. E aí pode passar, Wes, por favor. E pode ter certeza, detrator não trai, detrator se vinga. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando o cara é detrator, eu falo porque eu sou detrator de algumas empresas e, rapaz, eu não traio, mas eu me vingo, que é uma beleza. Eu vou lá no Google, eu quero falar mal da empresa, eu sou um cara que não sou muito combativo. Quando eu tô dentro lá do restaurante, o cara me atender mal, eu fico caladinho, eu saio, não volto mais. Eu não sou esse tipo de cliente de brigar e tudo mais. Tem gente que já reclama ali na hora, eu não sou esse tipo de cliente, mas eu não volto no lugar e na mesma hora eu vou ali no Google, na nota no Google e falo, porcaria, a comida tava com gosto de queimado e tudo mais. E tem muito cliente que tem esse mesmo comportamento que eu. Tem cliente que vai reclamar, tem cliente que não. E aí a gente vai até conversar um pouquinho de como é que resolve esse tipo de situação. Mas percebe, esse cliente que está falando mal de vocês, esse cliente que está trazendo lucro ruim para vocês, é um cliente que ele aumenta o custo com atendimento. Pô, Alec, como assim ele aumenta o custo com atendimento? Pensa um cliente insatisfeito, ele está com raiva. Esse cliente insatisfeito, ele entra mais em contato com o suporte, porque qualquer coisinha, ele fica chato. É aquele cara que não tem mais paciência com vocês. A internet caiu 2 minutos, ele entra lá e fala, internet caiu aqui, ó, 2 minutos. É aquele cara que ele fez o teste de banda, ele contratou 300 mega, deu 298, ele tira print e manda, ó, não tá batendo a banda. Então, o cliente que está insatisfeito é esse cliente que ele reclama, ele faz queixa, exigências o tempo todo, ele desmotiva a equipe de vocês. E aí tem esse outro desfecho, né, do cliente que é detrator. É aquele cara que faz tua equipe trabalhar todo dia e falar bem assim, que merda de trabalho. Eu tô indo hoje trabalhar para ficar escutando gente me xingando. Então, existe também esse reflexo nas pessoas que trabalham dentro do provedor. Trabalhar num provedor onde os clientes são detratores é um saco, é uma merda. Qualquer empresa, na verdade. E aí, se tem muita gente ali falando mal do teu provedor, putz, pensa o quanto de dinheiro eu não tenho que gastar para fazer uma nova venda. Eu colocando dinheiro aqui, tráfego pago, agência de marketing, influenciador, parceiros, e do outro lado tá o cara me chinelando. A gente já viu nos slides anteriores, e eu acho que vocês têm certeza disso, a gente não acredita mais em vendedor, a gente não acredita mais em propaganda, a gente acredita
é no nosso amigo, é numa pessoa que é cliente da empresa e fala isso é uma merda, não contrata. Nessa galera, eu acredito. Quando eu vejo alguém falando de um serviço, eu falo assim, velho, eu tô arrependido disso aqui. E eu entro no site lá e eu falo, nossa, mas que site bonito, um vídeo aqui arrumado, olha o tanto de funcionalidade que esse negócio tem. Mas eu vejo um monte de gente falando mal, eu não quero nem saber, eu não quero ir contra, eu não quero ir contra a reputação, porque eu acredito que as pessoas realmente são genuínas ali. Whindersson, pode falar aí. Opa, eu também vacilei no microfone. Aproveitando esse gancho seu aí também, a gente tem uma outra questão que deve acontecer em algum provedor, que já aconteceu com nós, que é o detrator que está dentro da empresa. Aquele, quando o cliente liga, ele já fala assim, nossa, tá, aquele saco daquele cliente está ligando de novo. E isso contamina internamente de uma maneira que eu tive que chegar um dia lá para fazer uma reunião geral, para dar um esculacho mesmo em quem tivesse falando mal. O cara pode ser chato, o cliente é chato, mas ele não tem que ser exposto, principalmente dentro da empresa onde você trabalha, desmotivando, porque quando aquele cliente chamar de novo e cair na mão de outro atendente, o cara já vai ficar com o pé atrás, que já vai vir armado para poder retrucar o cliente. Isso Sim. também é um outro detrator que é o pior deles, né? É o interno, né? Total. Aí a gente entra numa conversa um pouco mais de cultura e, assim, é um papo que eu amo falar também, é algo que a gente pode até aprofundar um pouco mais, e eu super concordo contigo. Mas, assim, para eu também não fugir, e eu tenho... Se você me permitisse, eu iria entrar nesse assunto e iria aprofundar, mas, assim, se a gente se reservar no direito de pensar que o provedor está fazendo tudo certo, ele não tem esse detrator interno, mas as pessoas, por mais que elas estejam inseridas numa cultura muito boa, tem um líder que ensinou para elas que esse não é o comportamento ideal, tem pessoas que não fazem esse tipo de coisa, então todo o ambiente é propício para uma cultura boa, para um tratamento ideal do cliente, mas imagina o seguinte cenário, o cara passa 30 dias sendo xingado, 60 dias sendo xingado, 90 dias sendo xingado, 120 dias sendo xingado, ele passa 365 dias sendo xingado. Eu não sei se eu ia conseguir continuar trabalhando nesse lugar ou se eu não ia me tornar um cara um pouco ranzinza. E aí é nesse ponto que a gente quer tocar. Quando você tem uma empresa que está cheia de detratores, é um saco trabalhar nessa empresa. Por mais que o cara às vezes seja calmo, seja bonzinho e tudo mais, mas vamos para esse extremo. Vamos supor que realmente o provedor, ele não é um provedor que tem essa cultura de deixar a galera ficar falando mal do cliente e tudo mais. Mas ainda assim existe esse efeito negativo na tua equipe. E não sei se todo mundo concorda, mas assim, eu já presenciei isso. A galera, quando passa por aqueles momentos de a fibra tá rompendo toda hora, tá tendo perda de pacote toda hora, teve um problema ali no CDN, teve um problema no fornecedor, e a gente tá um mês, na época do rádio, eu já passei por situações assim, de querer arrancar os cabelos por conta de interferência, e você não sabe o que faz, todo mundo tá com internet ruim, e aí você olha pra cara de todo mundo na empresa, tá todo mundo assim desgastado, sabe, emocionalmente, o cara só quer ir pra casa, ele não quer mais ser xingado, é basicamente isso. Então, assim, é nesse aspecto que eu quero falar. E outra, a gente quer ter orgulho de trabalhar em uma empresa. Quando você trabalha numa empresa, que você entra lá no Google, tem uma nota 2, 500 pessoas falando mal dessa empresa. Quando é uma empresa que todo mundo na cidade fala mal dela. Quando é uma empresa que você vai no Reclame Aqui, quando é uma empresa um pouco maior, tem Reclame Aqui. Tá todo mundo falando mal. Quando você vai no Instagram, tá todo mundo falando mal. O cara não quer nem falar que ele trabalha naquele provedor. A camisa do provedor que você deu para ele no Natal, no Réveillon, ou sei lá o que, ele deixa na gaveta e não quer nem usar na cidade. Ele, não, isso aqui nem para jogar bola eu quero ir. Essa camisa aqui, vou deixar ela guardada. Porque o cara não tem orgulho. Então, assim, ter clientes detratores também tem esse aspecto no cotidiano e também organizacional, sabe? Mas é essa a mensagem. Pode passar, Wesley. E aí, assim, duas reflexões que eu queria causar aqui em vocês. Se existem muitos clientes falando mal de vocês, como é que vocês vão conseguir mais clientes? Como é que eu consigo mais clientes se tá todo mundo falando mal de mim? Sei lá, vamos pegar uma cidade pequena aqui. Eu sou um médico.
E aí, por algum motivo, tem muita gente que fala que eu sou doido, que eu sou displicente, que eu já matei não sei quantos pacientes. Quantas pessoas vão querer fazer uma cirurgia comigo? Eu realmente acho que todo mundo ia fugir desse cara. Agora, uma empresa que também tem uma reputação ruim, como é que você vai vender para mais pessoas se você tá se todo mundo fala mal de você? E aí, se muitos dos seus clientes estão se sentindo maltratados, como é que você vai convencer essa galera a indicar o teu provedor para o amigo dele? Ninguém quer botar o amigo numa furada para o amigo chegar depois e falar bem assim, rapaz, tu é um sacana, viu? Você me indicou um provedor aqui que eu vou falar para você. Ou arrependimento de ter saído do provedor antigo. Então, são dois aspectos muito importantes quando a gente fala de retenção e de expansão. Por quê? Você quer reter a galera, você quer vender mais e você quer que as pessoas indiquem. Você quer que os teus clientes sejam advogados da tua marca e não que sejam promotores no sentido da justiça mesmo, né? E contra você, falar mal de você. Pode passar, Edson. E aí, tá aí um erro muito comum. Pode falar, o Thiago, né? Antes que eu comece, eu acho que ele já pode falar. Rapidão, só para aproveitar o gancho, que tem a ver com essa parte que você está falando agora também, mas com relação a quem vai por 100% lucratividade. O tipo de tesouro enorme que um provedor pode ter é pôr em gráfico, visualizar mesmo o nível de permanência dos clientes na base. Se você constrói o gráfico e consegue ter mais ou menos uma pirâmide invertida lá, você está com... É sinal de que seus clientes estão mais tempo na base, né, estão mais tempo com você e estão mais satisfeitos, né, está gerando mais clientes promotores, e é aí onde está o verdadeiro tesouro da empresa, né, que é manter o cliente na base satisfeito. Sim. Tem um caso bem interessante, só pegando esse gancho para não deixar passar, mas foi algo que eu já vivi e já vi também outros provedores passarem por isso. Era uma cidade, tinha 2 provedores de internet, os 2 provedores eram péssimos, e as pessoas da cidade só tinham 2 opções, o provedor péssimo A ou o provedor péssimo B. Não estou falando que, no seu caso, você seja péssimo, não, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo. E aí, as duas, todo mundo vai ter uma taxa de retenção alta, porque é as únicas opções que tem na cidade. Aí o cara pode olhar para essa pirâmide e falar bem assim, caramba, eu estou retendo muito bem. E aí a verdade, né, o julgamento final só aparece de fato quando entra um terceiro player que entende essa dicotomia aí, essa dualidade que existe na cidade, e ele oferta uma coisinha um pouquinho diferente. E aí esses outros 2 players que estavam ali acomodados em, tipo, eu não tomo o teu, você não toma o meu, e aí realmente existe esse cisalhamento, sabe? Esse momento onde todo mundo leva um susto porque entrou um cara e bagunçou todo o mercado. Eu já vi isso acontecer, e o pior de alguns indicadores, assim, é algo que é muito interessante. Tem indicadores que eles te dão a informação que eles estão corretos, mas eles te dão a informação errada. Você toma a decisão correta através das informações erradas. Então, assim, o indicador, ele está certo. Só que a falta de benchmarking te faz achar que, tá bom demais, então vou continuar do jeito que está. A referência aí, Alec, falando em condições normais, desculpa aí, falando em condições normais, né, em mercado que, devido à concorrência, um provedor que acompanha os seus clientes, que tem feedback, que faz questão de oferecer o serviço de qualidade, aí você vai ter, de fato, números reais. Sim. Mas se você não trabalha para conquistar esses números, né, aí causa esse gráfico ilusório por uma situação inusitada, como você colocou, de ter poucas opções e só ter o ruim e o péssimo. Não tem outro jeito, aí tá certo. Mas acompanhando nas condições normais, se você está fazendo um trabalho bem feito e sabe que está sendo bem feito, então o que é apresentado como resultado final vai ter um sentido mais real do que está sendo feito. Não, concordo 100% contigo.
eu tentei pegar um caso justamente para que bota uma pulguinha atrás da orelha de quem está escutando, porque nem todo mundo está nessa realidade, né? Todo mundo está olhando, às vezes, para um indicador ali muito sintético e está falando, eu estou na maciota aqui, eu estou de boa. E não é bem assim. É bom ter é bom ser um pouco paranoico. Já dizia um dos CEOs da Intel, um dos caras mais fodas, ele falava assim, ele tem um livro que ele fala assim, Only Paranoid Survival, que ele fala, apenas os paranoicos sobrevivem. E é bom, às vezes, a gente ser um pouco paranoico, sabe? Não acreditar em qualquer número, mas foi nesse sentido. Não quer dizer que, na maioria dos casos, vai ser essa condição normal que você falou. Mas, em outros casos, é legal ser paranoico, é legal... Peraí, será que esse indicador é realmente o que ele quer dizer? Mas é isso, assim, super concordo contigo. Tem um João Paulo que tá com a mão levantada. Pode falar, João. É bom que eu já bebo uma água aqui. Essa parte aí que você tá falando é bastante importante, né? Assim, eu até pedi para participar da reunião hoje, dessa aula, porque eu já contratei vocês. Eu já tenho os APSP já rodando no provedor. E Qual a gente fez o primeiro Multicom. Multicom, sim. Então a gente botou para rodar a do técnico, né? Quando termina a instalação, chega lá a avaliação e foi uma coisa completa que a gente não consegue enxergar. E o NPS, a gente enviou também o primeiro NPS. E assim, o engajamento da primeira semana foi apenas de 25% dos clientes que deram, e desses 20% se manteve os 20% de detratores, né? Com a segunda semana agora chegou a 43%. Bicho, assim, Nossa. É uma coisa... Engajamento? De engajamento foi para 43%. Que massa. E permanece os 19% de detratores. E, assim, a gente está tomando algumas ações que, se não tivesse essa informação, a gente ia continuar perdendo. Porque, assim, a gente coloca 150 clientes para dentro e sai 150. Aí, para a visão de todo mundo, são aquele pessoal que não tem dinheiro para pagar. São caloteiros. E se você olhar a margem toda, não é. A grande maioria das minhas notas foram 0, 1 e 2, onde a gente acha que está atuando de uma forma correta. E quando escuta... Agora, sim, esses clientes não abriram reclamação, esses clientes não fizeram nenhum tipo de solicitação, nada, mas meteram o dedo no zero e na observação. Então, por isso que é bom a gente ter esse tipo de feeling do cliente, de uma forma que ele acha que é oculta. E quando a gente está começando a tratar e informando que foi através da satisfação, da pesquisa, ele está mostrando uma outra visão nossa, porque ele viu que ele foi ouvido, entendeu? Então isso aí eu achei bastante importante, por isso que eu estou pontuando aqui, mas é importante a gente saber para onde está atirando. Legal. Um pouquinho na frente a gente vai entrar um pouco mais de detalhe no NPS e no CSAT que você fez, mas o relato é muito legal. Eu vou me segurar um pouquinho para a gente falar disso, acho que uns 2, 3 slides aqui na frente. E aí, assim, deixa eu só eu vou dar um passo para trás aqui para voltar ao assunto e falar o seguinte: a gente falou lá sobre os lucros ruins, a gente falou que tem lucro que não compensa ter, e aí tem provedores que se veem nessa situação, e às vezes é aquele provedor que passou por um tempo de lucros ruins, mas mesmo assim conseguiu fazer caixa ou fez um financiamento, e aí é possível comprar água para o balde furado. E assim, como é que um provedor que não tem reputação, um provedor que é mal falado, um provedor que não tem colaborador engajado, etc., como é que esse provedor cresce? Pô, Alec, eu tenho um concorrente aqui, cara, que o serviço dele é ruim porque eu contratei escondido a internet dele aqui na casa de um amigo meu para monitorar, e realmente o serviço do cara é ruim, o atendimento é ruim, tudo é ruim, mas o cara cresce, ele tá crescendo e eu tô diminuindo, eu tô perdendo cliente para ele. Isso acontece porque é possível comprar água para o balde furado. Ele tem um balde furado, mas ele está colocando água mais do que está saindo por enquanto. E como é que é feito isso? Como é que esses provedores e essas empresas, no geral, elas conseguem crescer? Encorajando a venda agressiva, então fazendo um porta-a-porta agressivo, fazendo um porta-a-porta onde o cara tem
ele pode fazer ofertas mais mirabolantes, oferecer grande desconto, abatimento temporário. Então, você não precisa pagar durante os primeiros 3 meses. O cara que pega SVA no lugar de tentar de usar o SVA para abater imposto, ele está usando o SVA como se fosse um brinde ali. Você contrata e ganha a TV. Campanha publicitária massiva, ou seja, ele coloca muito dinheiro em tráfego pago. Ou ele compra outros provedores. Então, assim, tem muitos provedores que estão na jornada da compra de água para o balde furado. Então, parece muito bonito no começo, mas no futuro, se esse provedor não conseguir tomar outros rumos e viver nessa de encher o balde sempre vazando, assim, a gente sabe qual é o fim. É um provedor que às vezes se endivida, tem que ser vendido para outro provedor a preço de banana, coisa do tipo, que eu acho que todo mundo já viu acontecer alguma vez na vida. Pode passar, Edson. E aí, como é que a gente previne esses lucros ruins? Eu acho que todo mundo entendeu o que é o lucro ruim, o quão péssimo ele é para o provedor de internet, o quão péssimo ele é para a companhia, para os colaboradores, para a empresa como um geral. E aí, assim, tem 2 métricas que eu quero passar aqui que são extremamente importantes, são as que a gente mais bate na tecla, porque são as mais simples e as que fazem mais diferença. E a primeira delas é o CSAT. E quando eu falo de CSAT aqui, gente, eu não estou falando de pesquisa de pós-atendimento no chat, não. Eu acho que foi o João Paulo que falou agora, e ele mencionou sobre isso, né? A gente viu que realmente o buraco era mais embaixo. A gente começou a escutar a galera e a gente viu que o problema era mais grave do que parecia. Por que isso acontece? Tem muita gente que deixa ali configurado no chatbot a pesquisa de pós-atendimento no final da conversa, e aí a nota ali está sempre mais ou menos, e aí pode acontecer 2 coisas. Você não está fazendo nada com essa nota, ou você só está escutando quem entra em contato com você, que é o que o João Paulo, acho que ele disse, né? O cara vinha cancelar, mas nunca tinha falado com a gente. Então, assim, não se privem a essas pesquisas que dependem do cliente vir atrás de vocês. Tem muito cliente que está fechando com um concorrente, mas nunca abriu um chamado. Então, o CSAT, o NPS, eles precisam dessa característica. Então, falando do CSAT em específico, vocês têm que entender que todo brand, toda marca, todo nome que vocês estão construindo, vocês entregam na mão do técnico de vocês. O técnico de vocês, quando sai de dentro do provedor, dentro do carrinho, em cima da moto, e vai entrar dentro da casa do cliente, ou em uma empresa para prestar um serviço, ele é a extensão do provedor de vocês. Então, quantos de vocês sabem o que um técnico está fazendo dentro da casa de um cliente? História feia tem um monte para contar. Desde técnico que assedia a filha do dono, desde técnico que entra lá, o cara peida na casa do cliente, o cara fura a parede, deixa areia, o cara fura um cano, quebra entra com o pé sujo, deixa tudo sujo, fedendo. Então, assim, tem N coisas. Olha o quanto isso é grave. Alguns são muito graves, alguns são menos graves, e alguns chegam a ser ridículos, às vezes até engraçado, mas é ridículo. Então, assim, olha o quanto esse cara tá acabando com a imagem do provedor de vocês. Então, assim, às vezes dentro do provedor o cara é sensacional, o cara é gente boa, você vê ele ali, parece que ele tá sempre com boa vontade, mas entrou dentro da casa do cliente, o cara veste, aí sai a carapuça, ele realmente é diferente. Então, vocês precisam saber como é que esses caras estão dentro do provedor de vocês, porque por conta dessas questões, o cara tá acabando com a imagem de vocês. E outra, vocês precisam recompensar os técnicos que estão acima da média. É preciso pegar aquela galera que sobressai, que faz um atendimento de qualidade, e eu preciso falar para esse cara o seguinte: não, vou dar um exemplo aqui hipotético, vamos dar uma caixa de cerveja, 1 quilo de picanha para o melhor técnico do mês. A gente sabe como é que é técnico. A galera ali vai se movimentar, vai virar uma resenha e tudo mais, mas as pessoas gostam desse tipo de gamificação. Então, façam essas gamificações, as pessoas gostam, as pessoas se motivam por conta dessas gamificações. E aí eu quero entender também quando é que meu técnico precisa de treinamento. Às vezes o cara tá com preguiça de jogar um cabo drop novo e ele tá fazendo um conector novo. Ele tá fazendo a troca do roteador, o problema é o roteador, tá com preguiça de passar o cabo do roteador para a TV do cliente.
E aí essas pequenas questões, às vezes ele precisa de treinamento, às vezes ele precisa ser demitido. Então essas pesquisas de CSAT são importantíssimas. Pesquisas após a visita do técnico na casa do cliente são críticas, são importantes. O Edson falou lá no começo, é um ponto de contato crítico. Quando é que a gente precisa usar, né? É um dia depois da instalação, é um dia depois que a OS é fechada, ou no mesmo dia, após uma interação de suporte. São dicas de como é que a gente precisa usar, de como é que a gente pode usar o CSAT. Pode ir para o próximo, Edson. E aí a gente vai para pesquisa, assim, que se você pegar o S&P 500, que são as 500 empresas maiores nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as 500 usam o NPS. As 500. E eles usam o NPS como NPS mesmo. O NPS como uma pergunta definitiva. Para explicar um pouco do porquê que o NPS ele tem que ser como ele tem que ser, e às vezes tem muita gente que fica assim, tem gente que olha para o NPS e fala assim, pesquisa de satisfação. Gente, NPS não é uma pesquisa de satisfação. NPS é uma pesquisa de lealdade. E para entender um pouco melhor isso, eu queria que vocês fizessem um raciocínio que é o seguinte. Amanhã cedo, o concorrente de vocês vai colocar um monte de vendedor porta a porta para bater na porta do cliente de vocês, ofertando um pouco mais de banda por R$10 a menos ou R$20 a menos. Vocês têm uma lista de quais são os clientes que vão recusar e quais são os clientes que vão aceitar a proposta desses concorrentes? É muito difícil. É uma resposta bem difícil de dar. E é para isso que serve o NPS. O NPS é uma pesquisa transacional que vocês vão enviar para os clientes sem necessidade de um ponto de contato. O que é que eu quero dizer com isso? O NPS ele não acontece depois de um atendimento. O NPS não acontece depois de uma ligação. O NPS ele tem que ser sazonal. Daqui 3 meses o cara recebeu NPS, daqui 6 meses eu mando outro. Por quê? Eu quero entender como é que está a lealdade daquele cliente em um momento oportuno. Eu não quero esperar ele vir cancelar para eu saber que ele estava chateado. Eu tenho que mandar realmente quando ele não espera. E aí, por que é uma pesquisa única? Por que é uma pergunta única? Porque quanto mais perguntas vocês colocam nos questionários, menor a taxa de participação. E quanto mais perguntas vocês colocam, imaginem aí 2 aviões. Você tem um A380, o maior avião comercial, você entra lá dentro assim, é um painel cheio de informação, e aí você entra no monomotor, que ali é só um bichinho para puxar, uns outros negócios ali mostrando a altura e tudo mais, o vento, e aí eu pergunto para vocês, se fosse para te soltar nenhum desses aviões, qual que você encarava? Eu ia no monomotor. Eu acho que pelo menos levantar e descer ali, dá para fazer. E aí tem gente que quer medir muita coisa, mas ainda não mediu nem o básico. E o bom do NPS é justamente isso. Ele pergunta para o teu cliente qual a chance dele indicar vocês. E nessa pergunta o cara tem que avaliar tudo. A experiência que ele teve no financeiro, a experiência que ele teve com suporte, a experiência que ele teve com a instalação, a experiência que ele teve com os funcionários, tudo. Com a marca, com o Instagram, com o chatbot. Então, essa pergunta, ela é chamada de pergunta definitiva, e no final a gente vai mostrar o livro do Fred Hirschfield, que é o criador desse método, de onde ele explica realmente por que dessa pergunta e por que todas as empresas do mundo utilizam essa pesquisa. Então, assim, NPS é primordial. Para mim, é a pesquisa mais importante, não sou eu que estou falando. Se você pegar todas as empresas da SP 500, todas usam NPS, se pegarem todas as tech do mundo usam NPS. É uma pesquisa extremamente importante. Quando é que a gente pode usar NPS? Cara, isso é muito relativo de negócio para negócio, são sugestões que funcionam muito bem. Pode mandar o NPS ali alguns dias depois da instalação do cliente, após renovação do contrato do cliente, após um upgrade, ou deixa padronizado ali de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, como eu falei. É bom escutar o cliente antes dele querer cancelar. Porque eu penso o seguinte, às vezes tem cliente que só quer desabafar, ele quer falar mal de vocês, ele tá puto ali com a situação que ele passou. Só que aí, você vai deixar ele no Google falar mal de vocês, botar lá 1 estrela e escrever, o serviço é uma bosta. Cara, eu nunca vi cliente que dá nota ruim no Google, mudar a nota no Google. É um negócio dificílimo, você pode rezar, você pode pedir, você pode mandar uma caixa de bombom. Os caras falam que vai mudar e não mudam. É muito difícil.
Então, o NPS ele ajuda até nisso, ajuda o cliente a desabafar num ambiente controlado. É melhor que o cliente te xingue num ambiente controlado, num ambiente onde você perdeu o controle e está todo mundo vendo ele te xingando. Então, usem o NPS até para proteger a marca e a imagem de vocês. E lembrando que nas APSP, a cada 2, 4, 6 meses aí, dá para deixar programado, tá? Então você não vai precisar ficar lembrando, porque você pode programar os envios do NPS nas APSP. Dito isso, de como é que vocês vão proteger a reputação de vocês, se defenderem dos lucros ruins, feito tudo isso, a gente entra aí em como é que a gente vai vender mais, né? E aí o Edson retoma aí. Pois é, agora que a gente sabe quem são aqueles clientes, porque olha que, como ele disse no NPS, ele vai identificar os perfis dos promotores da marca de vocês e dos detratores da marca de vocês. E com os promotores, agora que eu consigo identificar quem são eles, eu posso trabalhar o processo das indicações, que vem aquela pergunta que a Alec comentou lá no começo. E se um cliente de vocês trouxesse um novo cliente para vocês? Só que para isso acontecer, é preciso que esse processo ele aconteça de uma forma que fique muito fácil para o cliente fazer esse processo da indicação. Mas não precisa ser só fácil. Antes de tudo, a gente precisa escolher muito bem a recompensa certa. Porque quando um provedor de internet ele coloca assim, eu vou dar 30% de desconto na mensalidade, vou dar um desconto na mensalidade, o cliente ainda continua pagando. Só que a experiência do cliente de receber, por exemplo, de receber o dinheiro, ou receber um Pix, enfim, mas vamos supor aqui o receber o dinheiro, de ir do cliente lá, pegar na loja. Estou falando aqui a característica daquele interior ali, do cliente que é do interior. Então, cara, se você deixa esse cliente vir até a loja de vocês para receber, você já pode fazer ali um processo com aquele cliente, dar um mimo para ele também, postar no Instagram, aí aquele cliente compartilha, aí faz aquela festa, aquela coisa. Tudo isso é importante para a marca de vocês, porque aquele cliente ele já é um promotor. Ele já fala muito bem de vocês. Então, quando a gente trabalha o processo de indicação, para quem já fala bem de vocês e para quem indica de vocês estão criando um novo canal de vendas. Um canal de vendas que vocês não precisam investir a mesma quantia para trazer novos clientes como vocês fazem em outros canais. Até porque o lead de indicação, ele é muito mais quente para fechar. Quando ele já vem da indicação, ele já vem querendo fechar com o provedor de internet de vocês, porque a pessoa que indicou é alguém que confia em vocês. Ou alguém de vocês aqui ou vocês indicam coisas ruins para os amigos de vocês. Vocês não indicam. É simples. Um exemplo disso, a gente estava em Campina Grande, né, no mês passado, e aí... No mês passado, não, esse mês. Mês passado foi daqui de Natal. Nesse mês, e aí a gente foi pesquisar sobre o restaurante, né, pra gente comer depois do evento. O que foi que a gente fez naquele momento? A gente não tem amigos em Campina Grande. A gente foi lá no Google e colocou restaurante em Campina Grande. Aí saiu vendo quem é que tinha a maior avaliação. Era um tal de um bar do cuscuz lá, a gente foi para ele, gostamos. Inclusive falamos dele lá no evento. E é isso, o cliente de vocês vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ter esse processo de identificar quem são os promotores e trabalhar com eles para melhorar a reputação e gerar novas vendas para vocês é muito simples. Inclusive, com as APSP fica muito, muito simples mesmo, porque você consegue adicionar gatilhos e isso fica tudo automatizado. Outro ponto, criar uma mecânica clara. Não adianta. É preciso ser simples, é tipo assim, indicou, ganhou. Ponto. Não cria muita regra, porque é difícil controlar, é difícil para o cliente entender. Quando você adiciona muita carga cognitiva no cliente sobre como que ele vai se beneficiar do programa de indicações de vocês, ele vai passar, ele não vai conseguir compreender muito e vai dizer, eu vou indicar não, porque eu não estou nem entendendo. Então, para vocês é muito bom criar um processo que seja simples para o cliente entender, né? Ao invés de, se ele indicou um, faz tal coisa, indicou dois, é outra coisa. Não, indicou, ganhou, simples, certo? Então, cria uma regra simples, facilita as indicações, como eu disse, pelas APSP, cada um vai ter seu link, que tem 2 campos lá, são muito simples, é bem simples de preencher. Então, quando você torna esse processo simples para o cliente, mais fácil você vai estar diminuindo o atrito para ele trazer novas vendas para vocês.
Outro ponto, monitorar os clientes satisfeitos, certo? E como que vocês vão monitorar esses clientes satisfeitos, na verdade? Com o NPS, porque você já vai ter categorizado no teu provedor de internet, como por exemplo a Multicom, o João Paulo aqui citou, 42% de engajamento. Então ele já tem mapeado 42% dos clientes dele. Então quando você tem todos esses clientes mapeados, agora você pode trabalhar campanhas específicas para eles, porque você vai ser muito mais assertivo. E outro ponto é lembrar. Essa é outra questão também. Não adianta criar um programa de indicação, colocar na rede social, mandar uma campanha e achar que agora vai vir lead, vai chover lead no provedor. Não é assim. É preciso que vocês fiquem lembrando constantemente que existe um programa de indicação. Lembra sempre no Instagram. Beleza, o cliente foi lá, fez a ativação, faz também o técnico. Lembrar. Ah, esse cliente foi na loja de vocês, fala do programa de indicação. Cada ponto de contato que eu falei lá atrás, vocês precisam lembrar para o cliente que existe um programa de indicação, porque aí vocês vão estar gerando novas oportunidades de vendas. E outro ponto, seja sempre transparente. Um dos pontos que acontece mais de erro aqui no programa de indicação é não ser transparente. O que é não ser transparente? O cliente fez uma indicação, aí aquela pessoa que ele indicou contratou, e o provedor de internet não deu notícia nenhuma. Com o Zap SP fica mais fácil, porque cada medida que o cliente vai avançando nas etapas, o cliente ele vai sendo notificado, então isso é tranquilo. Mas tem essa funcionalidade e é preciso que ela seja usada. Porque o teu cliente precisa entender, olha, ele indicou, o vendedor entrou em contato, ele já recebe a notificação. Ele, ó, o vendedor entrou em contato. Agora esse cliente ativou, pagou. Pronto, para cada etapa dessa, tem uma notificação para o dono do dono do convite, né? Quem está convidando para o provedor de internet de vocês. Então, ser transparente é fundamental. E outro ponto é fazer bem o lançamento, certo? Então, o que é fazer bem o lançamento? É preparar. Não adianta chegar e só abrir agora, criar uma campanha e divulguei. Tem que ir preparando o terreno para fazer uma campanha. Olha, se você já tem um programa de indicação hoje, então explica que vocês vão reformular o programa de indicação de vocês. E vai criar agora, vai vir uma super novidade. Já tem a Zap SP, pronto, vai mandando para a base, vai aquecendo, até chegar um momento onde você vai fazer o lançamento. E aqui quando eu falo de sempre otimizar, vocês irem também aprendendo com o processo, tá? Engraçado porque assim, teve provedores que quando começaram a fazer isso, teve um provedor que ligou para mim no sábado e dizia, Edson, eu tô aqui com um problema. Eu atendi, eu disse, mas qual que é o problema? Eu achava que era algum bug na plataforma. Ele disse, não, fiz esse programa de indicação aqui de vocês e agora tem muito lead chegando, o vendedor tá dando conta não, o que é que eu faço? Aí eu disse, rapaz, não, um problema desse é muito bom, né? Aí eu fui dizendo aí para ele algumas coisas que ele poderia fazer para não atrapalhar a experiência dos clientes das indicações que estavam sendo geradas. E aí tem alguns cases interessantes, como por exemplo da Turbo Network. É um provedor lá da Feira de Santana. Ele fez dessa forma, seguiu todo esse checklist. Obviamente não estava estruturado quando ele fez isso, mas ele seguiu, mesmo sem a gente ter falado. E hoje, com o programa de indicações da Zap SP, ele gera mais de 100 leads de forma orgânica lá no provedor dele. Então, é um outro canal de venda que vocês podem criar. Um outro case interessante que a gente teve aqui também foi o da Infox BM, que é um provedor lá de Minas Gerais. Ela estava passando por uma situação onde teve uma entrada de grandes operadoras, no caso, teve uma grande operadora que entrou lá, que foi a Vivo, que estava queimando o preço, querendo realmente roubar ali e derrubar o provedor que estivesse ali por perto. E aí, só que ele vinha com um trabalho, eles vinham com um trabalho de relacionamento muito forte, principalmente depois de contratado a Zap SP, e também já tinha bem mapeado quem eram os clientes detratores. Porque quando você sabe quem são os teus clientes detratores e age de forma preventiva, de forma a blindar, de forma a identificar quem são eles e vir de forma antecipada com uma ação, você protege a tua base de entradas de grandes concorrentes. Quando você atua, por exemplo, sei lá, no interior, ou num bairro, você tem uma vantagem muito grande em relação aos grandes que estão ao teu lado. Porque você tem um relacionamento mais próximo com eles. E isso faz com que isso seja uma força muito grande, que o pequeno provedor precisa aproveitar, que é o que o grande não tem. Então, quando você trabalha isso aqui, você tem uma vantagem. Porque todo mundo se conhece, todo mundo vai falar bem, e quando vai entrar um outro lá, diz, olha, não vai não, porque esse aqui é bom, não sai. Entendeu? E aí, mesmo com tudo isso, eles perderam menos de 1%
da base deles. Então foi bem interessante por esse atendimento proativo antes que essa operadora ela pudesse roubar os clientes. Um outro case legal, inclusive, foi o da Speed Travel também. Aqui a gente já fala da questão da reputação. Era um provedor que antes das APSP ele tinha uma nota de 4.1, 4.2, eu acredito, e ficava em torno de 600 comentários. Era 4.2. Depois das APSP, eles implementaram. Hoje já é 4.6, tem mais de 1.600 comentários no Google. E isso tudo porque eles puderam aproveitar quem são os clientes promotores para gerar um engajamento no Google, direcionar apenas para o Google só os clientes promotores para fazerem comentários. Eles fizeram campanhas também de pessoas que comentassem lá, né, que fossem promotores. Não adianta você querer colocar o link do Google para quem é detrator, porque aí vai comentar de forma negativa. Então a gente pode criar ações específicas para cada grupo do NPS. Aí dentro do nosso time eles vão orientar vocês, inclusive quem tem interesse em fazer. E outro case interessante foi o de redução de inadimplência, porque assim, não adianta o provedor de internet querer reduzir a inadimplência apenas enviando mensagem de cobrança. Essa é a mentalidade que existe. Muitos provedores, eles procuram reduzir a inadimplência criando gatilhos de mensagem de cobrança. As APSP, ela passou muito tempo dessa forma, mas o nosso principal produto sempre foi o relacionamento com o cliente, sempre foi o NPS. Mas a grande dor que vinham até nós era essa. Eu preciso reduzir a inadimplência, então vou enviar mensagem de cobrança. Aí configurava o gatilho lá no RP de vocês, no XC, no SGP, enfim. E beleza. Só que isso não resolve o problema. Veja bem, para o cliente que está insatisfeito, você mandar mensagem de cobrança para ele não resolve o problema. Ele vai continuar inadimplente. Na verdade, ele vai sair do teu provedor, não vai dizer por que vai sair. Ele vai pro outro e quando ele ligar, ou se ligar, né? Porque tem uns que nem ligam, se ligar é para dizer que já está saindo. E a desculpa que ele vai dar para vocês é que ele está mudando de endereço. Então, o case da ConnectSul é o seguinte, eles reduziram sim a inadimplência, reduziram sim o número de chamadas de financeiro, mas é porque eles trabalharam de forma preventiva todas aquelas questões que foram faladas atrás. O relacionamento, o NPS, as pesquisas de satisfação, e isso tem consequências também no financeiro. Claro que tem aquele cliente que é enrolado, que é o malandro. Esse daí nem pode ter um NPS, não vai dar jeito não. Isso aí é outra coisa, mas isso é o mínimo. Esse pessoal aí é 10%, 5% da carteira de vocês. Então, o que é preciso é fazer um trabalho preventivo antes. Obviamente, pode-se também enviar esses avisos de cobrança, mas isso aí só vai ajudar para quem é cliente que já paga e que quer. Tem gente que costuma pagar e nem quer ser lembrado. Mas quando vocês trabalham um relacionamento mais proativo e quando vocês trabalham esse relacionamento identificando previamente quem são esses clientes insatisfeitos, vocês vão ter muito mais resultados. E aí a gente conseguiu reduzir de 800 para menos de 200 atendimentos para eles nesse sentido. Aqui são algumas indicações de livros, tá? Que a gente vai deixar aqui para vocês, tá bom? Criando Clientes Vendedores é um livro muito bacana, que ele vai falar sobre aquelas estratégias de marketing de indicações, é o que a gente recomenda com os clientes que usam marketing de indicações nas APSP. A Pergunta Definitiva, que foi o livro que Alec comentou bastante. Esse livro aqui é o livro base, é o livro principal. A gente, inclusive, quando está indo para os eventos, a gente está sorteando esses livros. Esse livro, principalmente, porque ele é base, ele é fundamental. Inclusive, quem aqui tem a Academia de Talentos? Se você tem a Academia de Talentos da Fiber School, a gente tem um curso lá de NPS na prática, é um curso feito, né, pelas APSP, eu que estava lá gravando o curso. A gente, inclusive, vai mês que vem fazer uma série de conteúdos muito massa para você, já estou dando spoiler, mas esse livro aqui, ele é fundamental para a implementação do NPS. Então, e outra, quem não for cliente da Fiber School, pode conversar lá com eles. Se for cliente das APSP, vocês vão ter um benefício lá com eles, tá? Então, podem ir. O outro é o jeito Disney de encantar clientes. Aqui vocês vão entender da parte de processos, como é que é a questão do atendimento, a questão das pessoas, e também em relação
ao cenário, né? Então ele leva em consideração o cenário, as pessoas e os processos, como tudo isso se integra para que vocês tragam um atendimento melhor. E a Bíblia do Customer Success, né? Então, como aqui está como empresa, mas pode dizer como provedores, como os provedores inovadores descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Isso aqui é aplicado a qualquer empresa de recorrência. É por isso que ela é base, tá? Pronto. Esse que é o ponto, né? Então aqui, se vocês quiserem aí também seguir a gente lá na rede social, esse é o @Dialec, esse é o meu, o da Zap SP, também vocês podem conhecer lá o nosso site, tá bom? E agora é o momento para dúvidas, perguntas, comentários, o que vocês desejarem. Já terminou, Gladys. Geralmente demora mais tempo, né? Mas foi 1h30, mas foi rápido, viu? 1h30 que passou rapidão. Fala, Juliano, grande parceiro aí, grande parceiro da Zap SP, inclusive, tá aqui presente. Fala aí, Ju. E aí, beleza, pessoal? Beleza? Boa noite, todo mundo aí. Rapaz, a gente tá sempre aprendendo, né? Falei, não, eu vou entrar aqui, porque esses caras são bons, né? Então, vamos que vamos, né? Tem uma turma conhecida aí, né? E assim, fazer tudo, né? Tudo que foi falado aqui, né? Hoje, 2 pontos, né? Que eu vi que é extremamente importante a gente ter essa percepção, né? Uma é que muito mais do que ter vendedores dentro do provedor, né? Montar um time eficiente, usar as ferramentas certas, criar uma cultura, né, de retenção do cliente, né? É muito mais do que vender, né? Mais do que vender, é o desafio tanto manter os caras na base, né? Então, como eu até comentei ali no chat ali, né? Estamos na era da @monte, né? Porque todo mundo tá conectado na internet e você tem que tirar, né, do teu concorrente para poder trazer ele para dentro da sua base. Né, esse na minha visão, olhando, né, no contexto geral, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, né, nesse setor, né, de sucesso do cliente, que até pegando o gancho do Whindersson ali, né, que falando, né, de que um colaborador pode estragar outros, né, o restante, né, fazer com que a cultura ela inicie no time de sucesso do cliente e se espalhe para o resto dos provedores, ou para o resto dos colaboradores, né? E que eles façam um exercício de conduzir todos os setores, né, na mesma régua, né, na mesma eficiência. Esse é o que eu vi, né? Que assim, hoje a necessidade ela é extremamente grande. Né, a dica para os provedores pequenos, né, que se intitulam pequenos, tem essa possibilidade bem melhorada, né, de poder fazer isso mais rápido, né, porque enquanto os caras estão crescendo, o mundo dos provedores hoje está os caras crescendo muito e os pequenos achando que estão com medo, e eles podem aproveitar isso, porque ainda eu conheço muito o Gladson, né, que eu já visitei, a Net Glória, né, o Whindersson também, Real Data. Eu sei que eles são muito próximos dos clientes e eles fazem um trabalho de excelência com isso, né? Mas assim, eu acho que essa cultura ela precisa de ser implantada assim, com muita eficiência, né, e muito mais rápido do que ficar procurando o vendedor para poder fazer a venda, né? Porque eu acho que a venda, depois que você faz um trabalho interno de sucesso do cliente, o próprio cliente vai vender para você, né? Então, se vocês trabalhar nessa pegada, era interessante. E é só a última coisa que eu queria falar: se todos os provedores, né, pegassem na mão do outro e falassem, cara, vamos fazer só vamos vender nesse valor aqui e vamos ganhar só se você for bom atendimento, né? Tipo assim, os caras querem ganhar no preço, né? Se tivesse como os provedores, né, conscientizarem de que o preço não leva a nada, né? Que nós falamos ali, vocês falaram, né? O Alec falou, né, da DRE ali, né? Posso até dizer de lucro burro, né? Que o cara
não tem um lucro, né? Só coloca o cara na base para poder, de fato, falar que tem cliente na base, mas mesmo assim esse cara está custando muito mais caro do que R$100, né? Da estratégia que o Alec falou ali, né? De comprar um plano por R$100 e ficar só machucando o provedor. Mas é isso, é só para poder assim, reforçar, né, um pouco, né, do que vocês falaram. Acho que a minha esposa falou assim, cara, você sabe tudo isso aí que você tá fazendo aí nessa live? Eu falei, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo aprender mais que esses caras, confirmar que o caminho é certo, que o caminho é o correto, né, que eu tô conectado com pessoas que pensam dessa forma, que levam isso para o Brasil afora. Então, isso para mim é extremamente importante estar aqui participando com vocês aqui, né, de uma forma de ouvinte aqui, né, porque a gente tá sempre falando, né, o Edson, que uma hora tem que ouvir mais, né. Mas obrigado aí pela live aí, pelo webinar. Eu acho que continuem, tá? Constância sempre, né. Vocês sabem quanto que vocês são importantes, né, para o crescimento dos provedores, né. Essa parada aí, vocês são especialistas e não tenho... Sabe que eu sou fã de vocês, né, cara? Então, parabéns aí pela empresa, pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Show! A gente que agradece, Juliano, por você estar aqui, né, participando, agregando valor também aí pro pessoal. Para quem não conhece, né, o Juliano tem uma empresa, tem um dos produtos, claro, é o chatbot, que é o UpChat, que chama. O pessoal tá usando aí bastante, tem integração aí com as APSP também, enfim, é uma mistura que casa, porque as APSP faz toda a parte proativa e a parte do UpChat faz toda a parte receptiva, né? Então, para quem aí tá buscando também um chat de atendimento, aí pode conversar diretamente com ele tá lá no grupo também, você pode mandar um olhar, Juliano, o pessoal entrar em contato, tá? Bacana. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quem aqui não está no grupo do ZapSP News? O ZapSP News é uma comunidade, certo? Tem mais de 350 pessoas lá, gestores de provedores de internet, onde... João Paulo não está, não. Certo. Vou colocar aqui o link, porque é o seguinte, lá falamos não só sobre estratégias ou coisas que vocês podem implementar com as APSP, mas lá também estão outros provedores de internet que usam as APSP, que tem o mesmo RP, por exemplo, João Paulo, você usa o SGP, né? Então tem outros provedores também que usam o SGP, que fazem coisas nas APSP com o mesmo RP, então trocam ideia, não tem isso não. Tipo assim, eu queria ou até na contratação de equipamentos. Pode falar de várias coisas. É um grupo para você realmente tomar melhores decisões. É basicamente esse o objetivo do grupo. Então você vai perguntar sobre serviços, indicações de produtos, indicações de ferramentas, se conhece tal pessoa, um evento, enfim, tudo você vai encontrar nesse grupo, tá? O pessoal se ajuda bastante. E todos aqui estão de prova. Todos aqui que estão aqui presentes estão de prova o quanto que é forte essa comunidade que a gente criou. Tá bom? Então, deixei aqui o link do grupo para você entrar lá. Inclusive, queria trocar uma ideia contigo pessoalmente, né? Você é também daqui do Rio Grande do Norte, né? Isso, exatamente. Show. Você tá em qual cidade? A gente tá em Natal, mas eu moro em Parnamirim. Ah, pertinho. Show. Bacana. Beleza. Eu vou te chamar lá depois. Tranquilo. Beleza. O Whindersson levantou a mão. Bom, primeiro agradecer aí mais uma vez, né? A disponibilidade suas aí. Isso pra gente que tá do lado de cá utilizando a plataforma de vocês ajuda bastante. Tá? Eu pontuando uma coisa que eu tenho feito, eu tenho estudado muito a IA, né? E eu tenho feito muita coisa com a IA. Uma das coisas que está mais me chamando a atenção, e aí vem agora com os resultados, que a gente já está fazendo 2 meses que a gente está com vocês, né? Eu tenho mais números para poder. Eu trabalho muito com BI, né? Então agora eu estou trazendo o que eu faço no BI, eu faço hoje na IA. E um dos processos que eu implementei aqui com a IA foi ela interpretar os atendimentos do cliente. Ela lê os atendimentos e me dá um resumo daqueles atendimentos.
E aí agora eu estou fazendo uma outra integração que é interessante, que é pegar aquilo que a gente está discutindo aí agora, que muitas das vezes o cliente dá uma nota boa lá no NPS e fala mal, ou dá uma nota ruim no NPS e não tem nenhum atendimento no IXC, no caso do nosso IXC. Então, fica controverso essas informações. Com a IA, eu estou conseguindo analisar isso com muito mais rapidez. Então, eu mando para ela as informações, ela cruza essas informações com a base IXC e me fala, esse cara aqui, ele deu uma nota de detrator, mas ele não tem nada. Aí a gente entra para poder ligar para o cliente mesmo e entender a nota que ele deu. E isso está trazendo, com esse resultado agora das APSP, eu consigo ter mais números reais em relação ao que realmente aconteceu dentro do histórico do cliente. Então, fica muito fácil. Então, as pessoas procuram, a gente que está nessa parte de buscar a solução, encontrar uma engrenagem para isso, a IA hoje está com uma facilidade muito grande de fazer essa análise com mais velocidade. E não você ficar tentando cruzar aquelas informações, porque você recebe um monte de números, e o que você vai fazer com aqueles números? Então, só receber os números não resolve nada. Legal. Fica até uma deixa aí. Eu não sei como é que está o mercado hoje, como é que estão os provedores hoje se movimentando com IA. Acho que tem muito provedor que às vezes usa ali alguma integraçãozinha que tem a OpenAI, o ChatGPT ali com o Omnichat e tudo mais, mas no dia a dia, nos processos internos, eu confesso que eu não sei se está todo mundo no mesmo pé, sabe, Whindersson? Eu acho que tu já é outlier, eu acho que você está um pouquinho fora da curva, eu não sei se a maioria está usando no dia a dia, no cotidiano. As minhas avaliações do Google são respondidas automaticamente por uma IA. Legal. E pensando nisso, eu até pensei aqui, pode ser um próximo tema de webinar. A gente talvez trazer IA à tona, um aulão aí de explicar como é que dá para usar a ChatGPT para subir a DRE e fazer uma análise da DRE e fazer uma associação disso com talvez o resultado do NPS, do CSAT, fazer algumas análises mais legais, como é que constrói tabela, como é que manipula tabela, e aí ensinar isso para os colaboradores também. Talvez um aulão aí de ChatGPT seja bem interessante, a gente consegue fazer um webinar desse. Hoje tem muita, inclusive a Grok mesmo, né, uma concorrente forte do GPT, ela é grátis, literalmente grátis. E todo mundo só fala que IA, acha que é só o ChatGPT, não é, né? Tem inúmeras IAs aí nesse universo nosso. Sim. Assim, sempre com um pouquinho de cuidado no Enterprise, porque, como diz Milton Friedman, né, não existe almoço grátis e normalmente a tua informação que é importante, fica até uma dica, né? Se alguém usa ChatGPT, é interessante que você configure, se você está subindo informação delicada, que você configure lá para não usar os seus dados em treinamento. Exato. E quem usa o ChatGPT gratuito, né, não tem essa opção. Só o 4 para cima. Só o pago mesmo. Então, responde atenção aí. Cuidado. Muito legal. Mas, sim, é um tema legal. Talvez a gente consiga trazer coisas práticas, né? Usando o ChatGPT com coisas com planilhas que eu consigo tirar do IXC, do SGP, do Rubisol. Eu fiz uma coisa boba, que eu já tinha feito antes de ter vocês. Eu tinha um formulário, ainda tem esse formulário no nosso chat de indico amigo. Aí caía no e-mail. Hoje cai no e-mail, eu criei um grupo no Telegram, que quando cai no e-mail, já cai lá no grupo de Telegram, que é o pessoal do comercial. Então, eu não preciso nem de preocupar com os e-mails que estão chegando por indicação. Já toda a indicação, e agora eu vou colocar das ABSP também. A hora que chegar uma indicação, automaticamente vai chegar no WhatsApp, no Telegram do time do comercial de vendas. Que aí fica mais eficiente, né? Mais assertivo. Legal. Não vou trazer spoiler não, mas já tem um tempinho que a gente tá estudando IA, como é que a gente implementa isso no produto. Eu acho que esse ano a gente aparece ainda com novidade aí. Vou dar uma inclusive isso aí, ó, já tô. Hoje é cheio de spoiler. Hoje a noite tá cheia de spoiler. Esse tema aí que a Alec falou também, a gente já vai entrar aqui na pauta, porque realmente é um tema muito relevante. Não só porque o pessoal está falando, mas porque no dia a dia, né, você percebe o quanto que isso aumenta a produtividade, isso melhora a experiência dos clientes de vocês, enfim. Massa demais. Alguém tem algum outro comentário? Quer comentar alguma coisa?
Alguma dúvida aí? Uma dúvida. Pessoal, assim, a gente pode também disponibilizar, tá? A apresentação, né? Então vocês podem me chamar que eu mando lá para vocês, tá certo? Vou deixar aqui meu telefone, mas também tô lá no grupo e aí eu disponibilizo aí, tá bom? O slide da apresentação que tiver precisando, beleza? Pronto, é isso, né? Então, assim, só lembrando que essa, né, é mais uma iniciativa da ZapSP, junto aqui com todos os que estão aqui participando. Sempre a gente faz esses eventos, chama os nossos clientes, chama parceiro. Dessa vez, a gente fez, né, aqui de forma interna mesmo, porque essa palestra, esse conteúdo é o que a gente vem fazendo em outros eventos que a gente participa. E para quem a gente não apresentou, para quem não consegue participar desses eventos, a gente está disponibilizando ele agora de forma online. Para quem não conhece, né, a ZapSP é a plataforma número 1 em gestão de sucesso do cliente para provedores de internet. Ela foi feita para quem deseja dominar a arte, né, de transformar clientes em advogados da marca. Foi tudo aquilo que a gente falou aqui, né, e fugir dessa guerra de preço que existe entre os provedores de internet, diferenciando vocês pela experiência. Então, se vocês não são, se tem alguém aqui que não é cliente da ZapSP e quer saber mais, é só a gente dar uma demonstração com a gente, com o nosso time, né, ou falar também lá no nosso Instagram. Então, esse evento, como eu disse, ele vai ficar gravado no canal do YouTube, e quando estiver disponível, a gente vai colocar lá no grupo da comunidade. Então, aproveitem e se inscrevam lá, tá bom? No nosso canal do YouTube. Opa, teve uma levantada. Para encerrar, o custo-benefício é excelente, viu? Eita, rapaz, uma feedback desse para encerrar foi bom demais. A gente dorme até melhor. Muito bom, é exatamente para isso que esse é o nosso propósito, tá, João Paulo? É realmente fazer o provedor de internet ir para o próximo nível, tá? Você tá aqui nesse nível, a gente elevar o seu nível, fazer resultado, trazer resultado para vocês, e cada vez mais a gente vem trabalhando em melhorar o nosso produto, melhorar, enfim, nosso atendimento, para que a gente tenha cada vez mais clientes, né, como você, usufruindo do nosso produto e vendo resultados. Vou bater um papo contigo depois, viu, João Paulo? Tranquilo, pode marcar até. Beleza? Pessoalmente aqui e a gente almoça. Show! Pois tá massa. Valeu. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Tá bom.